Gênesis capítulo 3, eu vou ler apenas... Não, eu vou ler a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Repita comigo, 3, 2, 1. Quem? Os homens? Os homens? As mulheres? Todo mundo junto, quem te mostrou que estavas nu? Eu quero começar com uma pergunta. Passa para mim, por favor, ver se está tudo ok. Qual o poder de um olhar? Qual o poder da visão? Você tem discernido que o seu olhar, e quando eu falo de olhar, eu não falo exclusivamente, unicamente do fato de enxergar, o exercício da sua ótica, mas olhar no sentido de ver e interpretar. Você já concebeu a importância do seu olhar? Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, os olhos são a candeia do corpo. Os olhos é a lanterna do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Jesus está dizendo que a maneira pela qual você olha a vida vai definir o estado da sua existência. A maneira como você vai enxergar os seus dias vai definir a saúde emocional do seu corpo. A maneira como você enxerga a existência à sua volta vai definir a saúde do seu corpo. Vai definir o estado, a condição da sua espiritualidade, da sua esperança, da sua fé. Percebe que Jesus está nos ensinando que toda a condição da nossa vida está refém da maneira pela qual nós estamos enxergando as coisas. Isso quer dizer, a partir dessa palavra,
que o seu olhar, a maneira como você vê, pode ser um instrumento de bênção, como também pode ser um instrumento de maldição. Não é chavão. O Sartre, ele cunha uma frase que nesse sentido ele tem muita razão, quando ele fala que o que é mais importante não é o que os outros ou o que a vida faz contra você. O que é mais importante é o que você faz com aquilo que fizeram contra você. Ou seja, o que é mais determinante na vida é a maneira como você vai visualizar, contemplar as realidades à sua volta. E segundo as palavras de Jesus, se eu enxergar de uma maneira errada, eu sofrerei consequências. Mas se eu enxergar de maneira correta, eu colherei bênçãos. Se você está comigo, diga amém. Agora, um exemplo disso, eu trouxe apenas 3 personagens. Por exemplo, Ló. Ló é um exemplo que a maneira como ele olhou quando foi lhe dado a decisão de escolha. Abraão chega para ele e disse: se você escolher o norte, eu vou para o sul, porque os funcionários de ambos estavam brigando. Então Abraão, para não nutrir aquela contenda, ele diz: escolha uma direção, se você ir para o norte, eu vou para o sul, se tu ir para o sul, eu vou para o norte. Então a Bíblia diz que Ló, ele vai olhar para as campinas de Sodoma e Gomorra, que parecia como o jardim de Deus, uma alusão ao Éden, um lugar paradisíaco. E o texto diz que ele vai seguir a partir daquele olhar. Só que aquele olhar o levará a uma maldição, vai levar ele a uma consequência terrível. A história de Davi, o rei que estava no seu palácio, o rei que estava lá na sua casa real, e de repente ele sai pela sacada e ele visualiza uma mulher tomando banho, e ele a cobiça. E esse olhar vai desencadear um adultério, um assassinato e consequências irreparáveis da sua família. Mas também Pedro é um exemplo positivo, porque ele está no meio de uma tempestade, dentro de um barco. Ele vê um ser caminhando sobre as águas, e ele faz uma pergunta: quem és tu? Eu sou o Cristo. Então, se tu és o Cristo, faça com que eu vou até a ti. E a Bíblia diz que ele sai do barco olhando para Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele ganha autoridade para pisar sobre aquelas águas tempestuosas. Dependendo da onde que você olha, ou você fracassa, ou você é vitorioso. Pergunta para quem está perto de você: como está o seu olhar? A pergunta que eu quero pensar com vocês hoje, passa para mim, por favor. A pergunta que eu quero pensar com vocês é a partir do texto que nós lemos, a respeito da pergunta que Deus vai fazer a Adão. Adão peca, e Deus desce ao jardim, e então começa um diálogo. E quando ele vai no lugar de sempre, Adão não está. Então ele pergunta: onde que tu estás? O texto diz que Adão responde: quando ouvi a tua voz, eu percebi que eu estava nu e me escondi. Olha a pergunta de Jesus: quem te mostrou que estavas nu? O Criador percebeu que houve uma intervenção nos olhos de Adão.
Alguém mostrou para Adão que ele estava nu. E este alguém não era Deus. Porque quando Deus criou Adão, Deus o criou nu. A nudez do homem, a nudez da mulher nunca foi problema para o Criador. Mas de repente, alguém entra em cena e então Deus pergunta: quem te mostrou que você estava nu? E é aqui que vai ser a nossa jornada desse mês. Quem está te mostrando o que você está vendo? Você está vendo algo que Deus está mostrando? Ou você está vendo algo que a serpente está mostrando? Porque quem mostrou para Adão que ele estava nu não foi o Criador. Quem mostrou que ele estava nu foi a serpente. E a pergunta que eu devo fazer, a pergunta que eu quero fazer é: com quais lentes você está enxergando a vida? As lentes de Deus, as lentes do Criador, as lentes de Cristo, as lentes do Espírito Santo, ou você está enxergando a vida com as lentes que a serpente está te mostrando? Por favor, próximo. Alguma coisa para nós pensarmos como pano de fundo para a nossa próxima jornada, o nosso próximo encontro. Sabe por quê? Que você precisa prestar muita atenção quem é que está te mostrando as coisas. Porque todas as vezes em que a serpente te mostrar a vida, ela colocará lentes erradas, e lentes erradas distorcem realidades favoráveis. O casal está no Éden. Nunca houve um lugar melhor do que o Éden aqui nessa terra. Sem vizinho, sem fatura para pagar, sem aluguel para pagar, sem imposto para pagar, não tinha cunhado, não tinha sogro, não, só sogro, vamos ficar só no sogro. E como diz a minha esposa, eles nem precisavam lavar roupa. A mulher mais bonita já criada, a única mulher que pisou nessa terra sem pecado foi Eva. O homem mais bonito já criado por Deus só perde para os pastores da The Blue. Né, Johnny? Tudo certo, tudo redondo. Fala para mim qual que seria um outro lugar melhor do que o Éden. Não tinha. Mas quando a serpente colocou as lentes em Adão e Eva, aquele lugar se tornou inóspito. Aquele lugar se tornou insuficiente. Aquele lugar se tornou desfavorável. Mas era uma distorção, porque aquele lugar era favorável. O diabo, a serpente, quer comprometer a sua visão. Ela quer te mostrar o que está nos seus dias. Ela quer te mostrar a vida. Porque se ela colocar as lentes dela em você, você terá distorções. Você estará em lugares seguros, mas você vai se sentir inseguro. Você vai estar em lugares prósperos e vai achar que está em lugares desérticos. Você vai estar em lugares cuja porta está a um passo para você entrar, e você será tomado por um sentimento de desamparo, de abandono. Você estará em lugares em que a vitória está a um passo apenas, e a serpente vai querer te convencer que este lugar é estéril, este lugar é infértil, este lugar é um lugar de derrota. A serpente quer
colocar lentes erradas na sua maneira de olhar, para que você venha olhar para realidades favoráveis e venha enxergar que você está no pior lugar. O pior lugar da família, o pior lugar da igreja, o pior trabalho desta cidade. A serpente quer ditar o seu olhar. Em contrapartida, se a serpente quer distorcer o seu olhar de lugares desfavoráveis, quando você olha a vida com os olhos de Deus, você pode estar no meio de um deserto. Deus te mostra que ali é suficiente para você viver uma coluna de fogo, uma nuvem de noite, maná todo dia. Não faltará provisão na tua mesa, porque é Deus que cuida daqueles que nele confia. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor. A serpente quer te mostrar a vida, porque lentes erradas levará os seus pés a caminhos de perdas e tragédias. Veja o que Adão e Eva perdeu. Todas as vezes que você olha a vida de maneira equivocada, com as lentes da serpente, você vai colher tragédias e perdas. Vai perder o que Deus te deu. Vai perder o coração do filho. Vai perder o coração da esposa. Vai perder o coração de amigos. Vai perder pessoas. Vai perder oportunidades ímpares. Quando a serpente coloca as suas lentes e nos mostra o Éden, ela vai conduzir os seus pés a caminhos tortuosos e tenebrosos. A serpente quer te mostrar, porque se ela te mostrar com as lentes dela, você nunca chegará ao destino de Deus para você. Nunca! Imagina um viajante que sai aqui da sede. Imagina que alguém coloca uma venda nos seus olhos e te roda uma cirandinha com os seus olhos vedados e diz: volta para casa. Se você não for um superdotado no faro, você não volta para casa nunca. Porque a sua visão foi perdida, foi comprometida. Os 10 espias receberam a promessa de entrar na terra prometida. Mas eles permitiram que a serpente colocasse lentes em seus olhos. E quando eles chegaram na terra, a serpente só mostrou os gigantes. A serpente só mostrou que era impossível deles conquistar aquilo. Quando a serpente começa a nos mostrar, você acha que você nunca vai conseguir romper nesse casamento. E eu abro um parêntese, eu não faço nenhuma apologia a casamento abusivo. Eu não faço nenhuma alusão que você deve estar subjugada diante de um casamento agressivo, violento. Isso é crime, é polícia. Eu estou falando de outras realidades. Quando você vê o seu filho nos seus momentos, cujo coração está confuso a respeito das suas identidades, a respeito do seu futuro, eu estou querendo te dizer que o diabo vai querer colocar umas lentes para que você desista. Que você desista, que existe um novo tempo te esperando. Existe uma nova estação te aguardando. Existe um novo lugar que Deus tem preparado para os seus pés. Existe uma terra que mana leite e mel. Mas ele vai tentar colocar essas lentes, porque quando ele colocar essas lentes, as suas mãos vai manipular você.
Você vai entrar em lugares escuros. Você vai tomar decisões complicadas. Você vai desistir de algo que você nunca deveria desistir. Você vai abandonar coisas que você nunca deveria abandonar. O diabo, ele quer vedar os seus olhos, porque ele não quer que você chegue no lugar que Deus preparou para você. Eu venho esta noite no poder desta palavra, que Jesus Cristo se tornou homem, Ele morreu e ressuscitou para preparar para você um caminho de alegria, de paz, de prosperidade, de reconciliação, de perdão, de cura. E o diabo não quer que você chegue lá. E ele está te dizendo esta noite: se tu deixar eu pegar na tua mão e te mostrar a vida com os meus olhos, a serpente, o inferno, os teus inimigos não vão impedir de você chegar aonde que eu preparei para os seus pés. Você vai chegar para a glória de Deus. Diga para quem está ao seu lado: o diabo não vai impedir de eu chegar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Alguém aplauda o nome do Senhor. Alguém glorifica o nome do Senhor. A serpente, ela descobriu que o que determina a minha visão, o meu olhar, não são os meus olhos, é a minha audição. É por isso que eu convido você, nessas próximas 3 quintas-feiras da esperança, não perca por nada, porque existe um novo olhar. Existe um novo olhar para este cenário que você está. Existem novas lentes que Deus quer colocar na sua visão. E tudo isso começará por aquilo que Ele falará aos nossos ouvidos. Você percebe que a porta de entrada da serpente foi a audição. Ela começou a conversar, ela começou a distorcer em palavras, e aquelas palavras foi ganhando contornos e foi distorcendo tudo que Deus havia dito àquele casal. Talvez você está tomado por um sentimento de medo. Talvez você está tomado por um sentimento de vazio. Talvez você está tomado por um sentimento de esgotamento, de desistência. E você acredita piamente, olhando à sua volta, que tudo está perdido. Esse negócio de fazer campanha, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de Jesus, isso aí é um fake news. Porque olha onde que eu estou. Olha o casamento que eu tenho. Olha o trabalho que eu tenho. Olha a minha história. Você já parou para pensar que as grandes conclusões que talvez você está tendo pode estar errada? A conclusão que você está tendo com todas as suas forças pode estar errada. A conclusão que você está tendo sobre o seu futuro pode estar completamente errada. A conclusão que você tem em relação ao seu amanhã, a sua vida sentimental, talvez esteja tudo errado. Aí você diz: mas eu estou vendo. Eva também viu. Eva também viu. E parecia que aquele jardim já estava pequeno. Parece que aquele jardim era pouco. Tudo era pouco. Tudo era insuficiente. Parece que o culto é pouco. Parece que a pregação é pouco. Parece que
a minha esposa é pouco, parece que esse salário é pouco, parece que essa casa, tudo é insuficiente. E a serpente começa a projetar que do lado de fora do Éden é o melhor lugar para você estar. E é aqui que as pessoas vão abandonando casamentos, vai abandonando pessoas, vai abandonando Jesus, vai abandonando as Escrituras. Por quê? Porque acreditaram, olharam a vida, interpretaram a vida a partir das lentes da serpente. E Deus está dizendo: eu tenho um novo olhar para você, e eu vou romper com toda a manipulação dos seus sentimentos, toda a influência que a serpente está tendo sobre o seu interior, sobre a sua maneira de sentir, sobre a sua maneira de pensar. Eu vou te libertar com a minha verdade. Quantos recebem esta palavra? Fique de pé em nome de Jesus. O novo olhar será a nossa jornada do mês de agosto. Quantos creem que Deus tem novas lentes para o seu coração? Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Diga assim: Deus tem novas lentes para os seus olhos. Você vai viver novos sentimentos. Quantos acreditam assim? Diga: eu creio. Áreas da sua vida que você já desistiu, áreas da sua vida que você já abriu mão, mas Deus ainda não abriu, Deus ainda não desistiu. Deus está dizendo: é só você olhar do jeito que eu estou olhando, que você vai voltar a crer, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a acreditar, você vai voltar a ter coragem, a ter garra de viver. Quantos recebem essa palavra?